Olá, meu amado irmão, irmã, amigo, amiga, é um prazer estarmos aqui novamente. Vamos dar continuidade, amados, nos nossos temas, lembrando que a minha ideia não é tirar você de lugar nenhum e simplesmente talvez apresentar algumas coisas que ainda o sistema, o teu pastor, o teu ancião, o teu presbítero, o teu apóstolo, o teu cobridor espiritual ainda não falou com você. Nós vamos falar sobre o tema da Trindade, amados. Trindade, Espírito Santo, aquelas coisas todas, amados, né? E eu vou tentar passar para vocês aqui, amados, o modelo da Trindade. Como que as denominações, né, pregam a Trindade, né, a didática que eles usam, se realmente é uma coisa reformadora. Né? Se a Trindade, o Espírito Santo, né, sendo como um Deus tal, isto é reformador. E se realmente o que vocês acreditam como Trindade tem base nas Escrituras, amado. Amados, todo membro de denominação protestante conhece muito bem a parte do que eu vou ler agora para vocês de Deuteronômio capítulo 4, versos 15 a 18, que diz assim: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que se voa pelos céus, semelhança de animal algum que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Os protestantes conhecem muito bem essa passagem das Escrituras, né, amado? Não é verdade? Não fazer nenhuma representação de ídolos, né? Representando o Criador como um ídolo ou alguma outra imagem intercessória, né? Só que o tempo, amado, em que ninguém se atrevia a representar o Criador através de uma ilustração ficou muito, mas muito para trás. Pois algumas denominações fazem, né, ou fizeram a imagem do Criador expressada através de séries de estudos bíblicos ilustradas em PowerPoint. E você vai ver, eu vou colocar aqui, dá uma olhada só. Veja essa figura aí, né? Tem aí do seu lado esquerdo, né? Vamos dizer uma linguagem bem protestante, né? Jesus em pé, do lado direito Deus sentado num trono e no meio uma pomba, né? Num espectro azul, né? De uma pomba, representando nesse slide a Trindade, né? Podemos verificar o seguinte, amado. Não parece haver problema algum em representar graficamente a Trindade, e inclusive o Pai em semelhança humana e animal, né? O Deus triuno é representado como um ancião extraterrestre, grisalho, mas de pele lisa, um ser humano formoso, né? E o espectro azul de uma pomba, mas dizem que se trata de três pessoas coiguais, coeternas e consubstanciais, né? Engraçado isso. Portanto, para essas denominações, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas de fato. Mas se são iguais, por que estão em planos diferentes? Porém, o mais surpreendente é verificar que essas representações da Trindade adorada por diversas denominações segue as instruções do Papa. Alguém te contou isso, meu querido trinitariano? Acompanhe o breve histórico que se segue. Veja esta gravura aí, amado. Bem interessante, né? Traz até uma ilusão de ótica nessa gravura, não é isso, amado? A gravura, então, que estamos vendo é uma representação gráfica da Trindade desaprovada pela Igreja Católica, embora pretenda ilustrar exatamente a crença de que Deus é um Deus triuno. É composto por três pessoas, mas não equivale a três deuses, pois esses três se formariam um único Deus. O quadro, que data do século XIX e foi pintado na Alemanha, apresenta, na verdade, um Deus siamês, com três cabeças, em um único corpo. Mostrava o Pai, o Filho e o Espírito Santo como três pessoas absolutamente iguais. Quadros e imagens desse tipo, amados, estão proibidos pela Igreja Católica desde 1628. Você sabia disso? Quando o Papa Urbano VIII condenou a representação da Santíssima Trindade,
sob a forma de um tronco humano com 3 cabeças. Antes disso, uma outra tentativa de representação artística produzida no século XV pelo monge André Rublev da Igreja Ortodoxa Russa do Mosteiro de São Sérgio da Santíssima Trindade, ele fez assim, ó, esse quadro, dá uma olhada. Interessante, né? Agora já não são mais 3 cabeças. Agora são 3 pessoas, 3 corpos diferentes. Dizia-se, amado, fundamentar no episódio bíblico da visita dos 3 anjos à casa de Abraão. Se encontra-se lá em Gênesis 18, versos de 1 a 4. O autor acreditava que, assim, a suposta unidade e igualdade entre os membros da Trindade poderia ser melhor visualizada a ponto de confundirmos as personagens. E à primeira vista não sabemos distinguir a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em 1745, o Papa Bento XIV rejeitou também essa cena de 3 pessoas, uma do lado da outra, para representar a Santíssima Trindade. Pois é, isso porque, segundo ele, o Espírito Santo nunca apareceu sob forma humana. Ainda em 1745, o Papa Bento XIV afirmou através da Solicitudine Nostrae que as imagens da Santíssima Trindade eram temerárias e contrárias ao costume da Igreja. E ele diz assim: imagens da Santíssima Trindade que são comumente aprovadas e que podem ser permitidas com segurança são aquelas que representam a pessoa de Deus, o Pai, como um venerável patriarca, figura tomada do ancião de dias, que se assentou em Daniel 7, versículo 9, e próximo dele seu Filho unigênito Jesus Cristo, Deus e homem, e entre ambos o Espírito Santo, o Paracleto, em forma de uma pomba. Bularium Romanus, página 318, citado em Modernistic Art and Divine Worship. Amados, então, esta recomendação do Papa, que para representar a Trindade da maneira que se possa ver, o Deus Pai sentado num trono, o Filho de um outro lado e no meio uma pomba, é a figura que as igrejas por aí estão tomando como ponto de referência para a Trindade. Amados, vamos dar uma olhadinha na história da Trindade através dos séculos e dos tempos? Vamos dar uma olhadinha? Pois bem, amado, aí você está vendo aí, né, no Egito, a tríade de Horus, Osíris e Ísis, né? É uma trindade. Também, né, bem explorada no tempo do Egito. Aqui, amados, nós vemos Babilônia, né? A tríade de Istar, Sim e Shimaché, no 2º milênio. Agora aqui, amados, nós vemos aí a tríade do Deus Lua, Senhor dos Céus e Deus Sol, né? Palmira. Aqui nós também podemos ver, amados, a figura na Índia, a figura da divindade trina hindu. Aqui, amados, já estamos vendo uma imagem, né, da divindade trina budista, Kampucheya, se eu não me engano deve ser essa a pronúncia. Aqui, Noruega, né, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Na França, mais uma expressão da Trindade. Na Itália, outra expressão da Trindade, amado, né? Aqui, agora nós temos a Alemanha, a Trindade já expressada no século XX, de uma maneira bem abstrata, né? E aqui, amado, essa é a versão mais comumente conhecida pela Igreja Católica, né? O Pai de um lado no trono, Jesus do outro e a pomba no meio. Que aquela que nós vimos primeiro, aliás, esta, nós vamos ver de novo, são semelhantes, né? Aquela das igrejas protestantes e essa aqui é da Igreja Católica, né? Amados, eu poderia dizer o seguinte para vocês, é interessante a gente abordar que esse ingrediente do vinho de Babilônia, amado, é uma coisa que não é só da Igreja Católica não, amigão, né? As filhas pegaram também, e você, trinitariano, que está fora dos templos, mas ainda acredita na Trindade, a gente vai ver no decorrer desse material, para ver se o que você está, essa fé que você tem numa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso realmente é das Escrituras ou não, né?
Existem, amados, algumas afirmações que poucos crentes trinitarianos conhecem e deveriam conduzi-los a uma profunda reflexão e decisão. No Manual para o Católico de hoje, página 16, diz o seguinte: o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre essa doutrina estão baseados todos os outros ensinos da igreja. Sabe o que eles estão dizendo aqui, amado? Se você crê na Trindade, você está crendo na fé da mamãe, da igreja mãe de vocês. E se você está fora, você ainda está dentro da igreja. A gente vai ver nos estudos para frente que diz o seguinte, que a igreja diz o seguinte, que os nossos irmãozinhos que estão afastados, que são os protestantes, todos eles que acreditam na fé, todos eles que têm a fé na Trindade, na doutrina da Trindade, são irmãos distantes, porque estão debaixo da doutrina deles, né? De acordo com o texto, amado, que nós lemos, qual é a fonte ou base de todas as doutrinas católicas, as quais os crentes denominam como vinho de Babilônia? A doutrina da Trindade, amado, isso mesmo. E as denominações trinitarianas têm aceitado tal doutrina em seu credo. Você está dentro você ainda está dentro do sistema religioso. É um trinitariano? Pergunta lá para o teu pastor, para o teu líder, qual é a origem dessa doutrina. Compare por você mesmo o que diz o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana com o que é declarado nas crenças fundamentais da sua instituição religiosa. Diz lá no Catecismo do Católico de hoje, página 12. Vamos ler. A Igreja estudou este mistério com grande solicitude e depois de 4 séculos de investigações, decidiu expressar a doutrina deste modo. Na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, realmente distintas uma da outra. Assim, nas palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não são 3 deuses, mas um só Deus, né? Mesmo que a sua instituição afirme que tal doutrina tem base na Escritura, podemos ler o seguinte lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Diz assim: para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós também por Ele. O que Paulo diz lá? Há um só Deus. E o Filho está como um Senhor, mas Deus um só. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Olha, amados, podem 1000 palavras filosóficas contradizer algo tão claro que há um só Deus e um só Senhor? Sei, amado, que ao ler isto, muitos se sentem como os católicos, que descobrem um dia que Maria não está no céu, mas segundo as Escrituras, descansa em uma sepultura, aguardando a volta do Salvador, como eu, como você. Sentem-se tristes, desapontados e enganados. Verdade, amado. Foi precisamente assim que eu me senti quando o Criador me revelou esta verdade. Eu sei, não é fácil, eu sei disso. Não é fácil mesmo aceitar isso, mas é a verdade. Continuaremos então amando o erro, fazendo de conta que a verdade não existe? Que essas informações são mentirosas, são inventadas? Olha, nós por um acaso acreditamos no ensino do tormento eterno? Não, claro que não. Isto não é bíblico. Nós por um acaso acreditamos na imortalidade da alma? Não. Então por que aceitamos a Trindade? Eu estou me colocando me aceitamos para eu me colocar um pouquinho junto com vocês. Por que podemos rejeitar os frutos da árvore e aceitar tomar um chá, um suco de sua raiz? No credo do Papa Pio IV diz assim, amados: uma autorizada declaração da fé católica romana é encontrada no seguinte acerto: reconheço a Santa Igreja Católica Apostólica como a mãe soberana de todas as igrejas. Artigo 10. Quando as professas igrejas protestantes repudiam o princípio fundamental do protestantismo, pondo de parte a autoridade da palavra de Deus, aceitando em seu lugar a tradição e especulação humanas, adotaram o princípio fundamental da moderna Babilônia e exigem uma proclamação da queda da moderna Babilônia.
Você sabe o que eles estão querendo dizer aí, amado? Que enquanto vocês que estão no sistema protestante chamam eles de Babilônia, eles chamam vocês de Babilônia. É, chumbo trocado não dói, meu querido. É isso mesmo. Isso é forte, é muito forte. É uma afirmação contundente. Exige uma proclamação da queda da moderna Babilônia, a qual os protestantes fazem prontamente em relação ao cisco no olho dos outros e deixam de fazê-los quando o cisco é no olho de vocês. Né? Com frequência, amados, os protestantes dizem: a igreja fulana é filha de Babilônia, porque aceita a doutrina da igreja católica em seu credo, e cairá com Babilônia e será grande a sua queda. Não é isso que vocês dizem? Né? Assim apontam o dedo para lá. Só se esquecem de uma coisa. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. O que eu quero dizer, amado, que com este artigo aqui eu estou querendo mostrar para vocês que tudo é Babilônia. Tudo. O protestantismo é Babilônia. O catolicismo é Babilônia. Todo o sistema religioso é Babilônia. Né? Esquecem, amado, que o problema também é de vocês e guardam durante anos esta capa de Acã em seu meio, amado. Né? Aqueles que estão fora e acreditam na Trindade, são trinitarianos, é a capa de Acã, amado, que você segue. Em que estão baseadas as doutrinas, amado, do tormento eterno, a consciência dos mortos, a adoração dos mortos e todas as outras doutrinas da Igreja Católica? Na Trindade. Esta doutrina, amado, faz parte do vinho. Na verdade, segundo a própria Igreja Católica, é a doutrina básica, o vinho mais envelhecido, o mais antigo ao qual todas as nações pagãs têm bebido ao longo da sua história. Querido e amado irmão, não perca os outros vídeos, mas nesse aqui já deu para entender, já deu para passar para você, meu amigo, meu irmão trinitariano, dentro ou fora do sistema, que algo também está errado com esta doutrina. Você viu que havia algo de errado na doutrina dos dízimos. E creio que você chegou ao fim dizendo o seguinte: realmente, se eu quero ser um dizimista, tudo bem, eu vou ser, mas não está nas escrituras. Se eu quero ser um trinitariano, até aqui também nós estamos vendo que isso é uma coisa inventada pela Igreja Católica. Certo, amado? Então, espero que esteja sendo o seu coração mexido a respeito dessa doutrina espúria, mentirosa também, doutrina da Trindade, e que nos vídeos posteriores nós vamos ainda cair de cabeça nas Escrituras e também na história da Igreja Católica e na história da Igreja Protestante, para ver o que? A Igreja Católica tem, como nós vimos hoje, como base fundamental de suas doutrinas a Trindade? Sim. As protestantes também têm como base das suas doutrinas fundamentais da doutrina da Trindade também? Sim. Agora a gente vai ver, é das Escrituras? Amado, já posso te adiantar que não. Mas vamos ser igual Tomé. Vamos ver para crer. Tá bom, amado? Então, muito obrigado por ter mais uma vez chegado até aqui, assistindo até o fim esse vídeo. Não esquece de dar um pulinho no nosso canal lá, dar um joinha, se inscrever. O mais importante de tudo é compartilhar esse vídeo com os seus amigos, aqueles que você acha que poderá ser interessante, tá bom, amado? Lembrando que o meu embate não, de maneira nenhuma, foi, ou será com pessoas, com denominações, com líderes, não. Raciocínio, ideia, discernimento. Tá bom, meu amado? Um abraço, até lá.